Boa noite e voltamos aqui para fazer agora a previsão estendida. Acompanhe o nosso canal, já tem os vídeos publicados de hoje, inscrevam, acione o sininho, deem um like para que o YouTube identifique como canal recomendado e compartilhe, né? Que é bastante informação, tudo bem simplificado e principalmente de graça. Vamos aqui, ó, previsão da chuva para os próximos, até final de setembro, agora agosto, segunda quinzena e setembro praticamente. Chuvas bem acima do normal nessa faixa metade norte do Amazonas, metade norte do Pará, Amapá, Roraima, principalmente essa região aqui entre o Pará, Amapá, as Guianas e o Suriname e aqui Rondônia, Roraima. Pega também aqui um pedacinho da Venezuela e aqui o norte do Amazonas. Aqui também é acima da média essa região, mas a média aqui já é mais baixa. Também aqui, ó, entre a região da Bolívia, Acre e partes do Peru, está acima da média, principalmente essa área aqui. Pode ser algum evento extremo, alguma coisa assim, que possa provocar alguma chuva um pouquinho mais forte nessa região. Mas de maneira geral, onde tem esses tons de verde, significa o quê? Um evento ou outro de chuva que é acima da média porque chove muito pouco nessa área. Se tiver uma chuva de 10, 15 milímetros, já é acima da média, porque tem regiões aqui dessa área do Brasil que entre a segunda quinzena de agosto e a primeira de setembro, muitas vezes não chove nada. Aqui não chove nada e ainda continua indicando abaixo da média, ou seja, um período bastante seco. Começa a avançar alguma chuva aqui no norte do Tocantins, avança aqui pelo Maranhão, começa a descer aqui também no Goiás, de repente indica o quê? Que poderemos ter alguns episódios de chuva ao longo de setembro ou começo de outubro, marcando gradualmente a volta da estação chuvosa. Então, aos pouquinhos a chuva vai começar a aparecer nessa região de maneira pontual, provavelmente mais no final de setembro. E aqui também vai significar, depois vocês vão ver pela temperatura, provavelmente friagem que deve aparecer nessa região. Aqui, ó, na região também aqui do Goiás, como a gente já falou, Mato Grosso do Sul, normal, abaixo da média no Paraná, São Paulo, Minas, tudo isso aqui indica o quê? Que o começo da safra de verão entre o centro-oeste e parte sudeste vai ser com chuva irregular. Então o pessoal não pode se atracar a plantar já de imediato, porque pode acabar perdendo esse plantio. Esperem um pouco, começar a modificar, a molhar bem o solo e depois começar a iniciar o plantio. Não nas primeiras chuvas. Esperem primeiro ela ter uma certa regularidade, que eu acredito que isso vai acontecer entre a segunda quinzena de outubro para frente. Então, aos poucos a chuva vai começar a aparecer aqui, mas pelo menos até final de setembro ainda continua ruim em grande parte de São Paulo, a região aqui de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, chuva já um pouquinho mais frequente. Essa anomalia positiva aqui, que também vai aparecer depois no Paraná, provavelmente está relacionado uma boa parte a esse evento que pode acontecer agora, de quinta à noite, sexta, fim de semana e segunda-feira, onde pode chover com mais intensidade nessa região. De restante, é aquela chuva bem irregular caracterizada pela laninha, principalmente aqui no centro-sul para baixo. Então, é o que? Escalonar o plantio da safra de verão dentro do possível, atrasar talvez um pouquinho, ou esperar principalmente regularizar a chuva, que eu acredito que vai ser mais de outubro, meados de outubro, novembro para frente. Começando pelo norte, alguma coisa aqui também pela parte oeste, alguns eventos poderão começar. E aqui provavelmente essa região sudeste deve começar a engrenar a estação chuvosa entre meados de outubro e novembro para frente. E a gente tem que torcer que esse ano a estação chuvosa fosse bem mais significativa em termos de volume, para principalmente o setor energético, que por enquanto está indicando que vai ser problemático 2022. Olha que interessante aqui, ó. Toda essa faixa aqui do continente está indicando temperaturas abaixo do normal. Aqui a gente até entende em função principalmente de tempo mais chuvoso. Agora, dessa região aqui, indica o quê? Há uma grande chance da gente ter alguns episódios de friagem atuando nessa área. Por quê? Aqui indica chuva abaixo do normal e temperatura abaixo do normal. Normalmente,
quando isso acontece, está associado à entrada de massas de ar frio, que é o que pode acontecer. Como nós tivemos um ano assim parecido com esse, foi em 1999. Nós tivemos o frio estendendo até meados de novembro aqui na Serra e até meados de outubro em boa parte do Brasil, com alguns períodos de frio. Tivemos um período de calor no final de agosto, início de setembro, depois voltou o frio de maneira constante. Então, isso aqui é aquele ponto de interrogação. É erro do modelo ou realmente nós vamos ter o quê? Friagem entrando entre segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de setembro. Então, 1, 2 ou 3 friagens vão estar entrando por aqui, pegando até essa região aqui e provocando umas quedas de temperaturas mais significativas. Tu vê que reduziu também a anomalia positiva nessa área. Então, está indicando que o centro-sul do país ainda poderá ter alguns eventos de frio marcantes, mais do que o habitual. É aquele ponto de interrogação. Por isso que fica o risco de geada aqui na região sul da Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, mesmo aqui no interior paulista, sul de Goiás, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Paraná. Não dá para descartar algum episódio de geada tardia entre a segunda quinzena de agosto, setembro e quiçá até comecinho de outubro. Então está indicando que setembro aqui não deve ter calor tão constante. O que aconteça seja o quê? Os extremos. Alguns dias de calor muito forte, 35, 40, passando dos 40, e depois cai a temperatura e passa alguns dias com temperatura também baixa. Então, os dois extremos entre frio e calor podem marcar bastante presença entre o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Bolívia, Paraguai, norte da Argentina. Alguma coisa sobra também aqui para o centro-sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro e interior paulista. Paulista está indicando o quê? Temperaturas próximas do normal. O que é o normal nessa época do ano? Alguns dias de calor forte durante a tarde, que podem durar 3, 4, 5, 6 dias, e depois cai a temperatura. Então, quem sabe a gente ainda não venha a ter 1 ou 2 eventos de frio forte em São Paulo que possa trazer algum risco de geada. Normalmente é mais arriscado nessa região aqui, ó, a parte centro-sul do estado de São Paulo e alguma coisa aqui no extremo oeste do Paulista. E claro, aqui na região da Serra da Mantiqueira. Em Minas, maior risco nessa área aqui, entre a Serra da Mantiqueira e o sul de Minas, e alguma coisinha aqui no Triângulo Mineiro e no sul de Goiás. Então isso aí pode ter algum evento de frio forte no decorrer desse período agora entre a segunda quinzena de agosto e mês de setembro. Isso reflete o quê? Risco para quem planta cedo, principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai, e algum risco muito pequenininho aqui na área do café, mas realmente é pequeno, não é 100% livre da geada, pode aparecer algum risco. Talvez traga 1 ou 2 episódios também de chuva que possa aliviar um pouquinho o quadro. No Rio de Janeiro também fica mais frio, no Espírito Santo também pode ter alguma friagem aqui na parte da Serra, na Serra Capixaba e aqui no litoral e nessa faixa aqui alguns dias com frio um pouquinho mais forte que o habitual. E quem sabe até aqui no próprio sul da Bahia sobrar alguma coisa de frio. Goiânia e Brasília podem ter algumas noites mais frias que o habitual entre a segunda quinzena de agosto e decorrer de setembro. Então, em termos de chuva, bastante regular, podendo atrasar um pouquinho o início regular da estação chuvosa, provavelmente de meados de setembro para frente. E uma chance de alguns fenômenos de friagem bastante acentuado nessa metade oeste do Brasil, entre o centro-oeste, partes do sul e também aqui região a parte sudoeste do Amazonas, Rondônia, Acre. Então não duvidem de ter. Nós já tivemos uma friagem uma vez muito forte, se eu não me engano foi em 2011, 2001, não me lembro agora, chegou a provocar um frio muito forte em Rio Branco. Então quem sabe a gente tem esse ano alguma coisa nesse sentido, até porque a laninha favorece o deslocamento de massas mais continentais. E poderemos ter algumas baixas pressões, alguns ciclones extratropicais aqui no sul que favoreçam essa entrada mais vigorosa de ar mais frio. Então tem que ficar bastante atento nesse sentido. Para o pessoal das lojas, isso pode significar mais uma oportunidade agora em agosto, começo de setembro, de vender o estoque de inverno. Então fiquem bem atentos nesse sentido. Acompanhem os nossos vídeos com a previsão normal do dia a dia, entre domingo, segunda e quinta, e a gente vai alertando, que nem
semana que vem, final da semana que vem, já está sinalizando a entrada de um frio mais forte aqui no sul e talvez centro-sul do Brasil. Então fiquem atentos, pode ajudar no comércio de roupas de frio para a reta final, atrapalha um pouquinho, talvez no início de uma venda boa do vestuário de verão, produtos relacionados ao verão, pode atrapalhar para quem planta mais cedo, principalmente sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, em relação a doenças e a própria geada, que é uma coisa que pode aparecer entre a região do trigo, a região de quem planta cedo batata, feijão, ali no sul de São Paulo. A irrigação tem que usar com moderação, porque é possível que ao longo do verão nós tenhamos problemas também de alguns veranicos. É um ano realmente que exige muita conversa com os seus técnicos para ver o que fazer em relação à irregularidade da chuva e os eventos de temperaturas mais altos e mais baixos que o normal. Alguns dias de calor forte e alguns dias de frio forte devem caracterizar essa transição do inverno para a primeira metade da primavera, que tudo indica deve ser normal a mais fria. Então, acompanhe o nosso canal, divulguem o nosso canal, se inscrevam, acione o sininho, dê likes e acompanhe os diversos vídeos que nós fazemos. Eu faço domingo, segunda e quinta, o Peter segunda, quarta e sexta. Nesses dias aqui é o Brasil, aqui é mais voltado para Santa Catarina. Então acompanhe o nosso canal e voltamos na próxima semana, lá no domingo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.